Agora, eu quero passar um áudio aqui para vocês, para ver o nível que nós chegamos nesse julgamento que está no Supremo, lá do Marco Civil da internet, que eles querem fazer o controle da rede social e a censura. E nós vamos entender por quê. É para o projeto de poder ou é para se blindar de críticas? Porque eles são os bonzões, os bons. E não pode ter crítica, mas fazem aberrações o dia inteiro. Tá aqui, ó. Vou passar para vocês. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha, é a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Parece brincadeira, mas você ouviu. É como colocou o Deltan Dallagnol. Nunca, jamais, em nenhum lugar algum, em nenhum momento, ninguém cogitou que o direito à liberdade de expressão engloba também jogar pessoas de ponte, espancar esposa, só na cabeça do Toffoli, do ministro Toffoli. Olha a comparação absurda, estapafúrdia que ele fez para justificar a censura. Cadê a racionalidade? Cadê o bom senso? Cadê as pessoas de bom senso nesse país para chegar e dizer, ó, tá aí, eles não têm nem argumento. Mas querem calar você. Querem jogar uma pá de cal no restinho de democracia que a gente ainda pode ter. Essas declarações com analogias referentes à liberdade de expressão são tão absurdas do ministro Toffoli que jamais chamariam a atenção se fossem ditas por alguma pessoa que tivesse com sinal de embriaguez e fosse um ignorante jurídico. Nós estamos falando de um voto de um ministro do Supremo, pessoal. Um dos julgamentos mais arbitrários da história do STF, pois tem um duplo objetivo: controle das redes sociais e legitimação da censura no Brasil, ferindo de morte a nossa Constituição. Essa mesma Constituição exige apenas duas condições essenciais para que uma pessoa possa ser indicada para a Suprema Corte brasileira. Sabe qual é a primeira? A primeira é o notório ou notável saber jurídico. Isso significa, na visão dos constituintes, que não basta apenas a formação superior em direito. É muito mais do que isso. Trata-se de um conhecimento acima da média, demonstrado ao longo da vida. A segunda condição é a reputação ilibada. Novamente, os constituintes quiseram destacar que essa pessoa deve desfrutar, no âmbito da sociedade, de uma reconhecida idoneidade moral. Ou seja, qualidade de uma pessoa íntegra, sem manchas na vida, em outras palavras, incorruptível. Essas últimas declarações, completamente desconexas do ministro, vêm corroborar que ele não atende à condição definida pela Constituição, pois sua carreira jurídica foi limitadíssima como advogado do PT.
Essa fala dele expõe, escancara um despreparo completo. Ele comparou alho com bugalho, banana com melancia. Ele comparou coisas que não têm relação. O Toffoli também ganhou uma péssima notoriedade quando anulou as condenações de Marcelo Odebrecht e do empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ambos foram os principais colaboradores da Lava Jato e, como réus confessos, aceitaram devolver aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais que roubaram do povo brasileiro. O Toffoli foi lá e anulou. Ou seja, esse dinheiro caiu do céu. Daqui a pouco, esse dinheiro desviado, nós vamos ter que devolver para os caras que desviaram, porque esse dinheiro voltou para o Brasil. Além disso, foi Léo Pinheiro, senhor presidente, que apresentou as principais provas materiais e testemunhais sobre o escândalo do triplex do Guarujá, que levou à condenação do Lula. Sim, do presidente da República hoje no Brasil, que foi condenado em 3 instâncias. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente fala isso lá fora, as pessoas não entendem como é que é. Foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula. Detalhe, por dezenas de juízes. Na primeira instância, que um colega nosso sentenciou, o Sérgio Moro, quando chegou na segunda, aumentaram a pena porque viram que tinha coisas mais graves, que mereciam a pena maior. Aí, por um malabarismo jurídico, o STF resolve por um CEP. Por um CEP. Ou seja, não diz que ele foi absolvido, o processo apenas foi invalidado porque foi feito no lugar errado. Mas está lá, o nome de Lula é citado em centenas de vezes em delações premiadas. Isso ninguém apaga da história, não. Isso é a verdade sempre triunfa, tá? Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre triunfa. É a história da humanidade que mostra isso. E o bem vai prevalecer, a justiça vai prevalecer. Agora, senhor presidente, foi justamente o Marcelo Odebrecht o responsável pela organização de um departamento em sua empresa, exclusivamente para administrar o pagamento de propina. O que é que você precisa de mais sinal? E ele dava os codinomes aos políticos corruptos. Um dos codinomes que teve a maior repercussão até hoje foi o amigo do meu pai. Adivinha? Puxa na história. 2019, o amigo do meu pai. A gente chegando aqui no Senado, começa a ver o enterro da Lava Jato a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, que deveria avançar com a Lava Jato. Tinha dever moral de avançar nessa nação, um trabalho feito por funcionários públicos exemplares da Justiça Federal, delegados da Polícia Federal, promotores públicos. Mas não, retrocedeu. Senhor presidente, para encerrar, muito incomodado com a liberdade de expressão dessa verdade, nós vimos aqui, em 2019, se criar o famigerado inquérito das fake news. Tudo começou, o momento de sombra, de treva que a gente vive hoje, começou, você vai entender por quem, em 2019, com o famigerado inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo. E o Toffoli, como presidente naquela época do STF, indicou Alexandre de Moraes, com poderes inéditos na jurisprudência brasileira, para denunciar, para investigar, para julgar, para condenar, se transformando num verdadeiro censor nacional, instituindo aí uma ditadura da toga no Brasil que só vem se agravando.
uma escalada antidemocrática que nós estamos vendo no Brasil e que eu, junto com outros parlamentares aqui do Senado e da Câmara, estamos denunciando nos 4 cantos do mundo e vamos continuar denunciando até que o sol da liberdade, da democracia volte a iluminar os corações do brasileiro que está com medo dessa ditadura, mas não vai se dobrar, não vai baixar a cabeça, porque nós temos os filhos e netos para honrarmos as futuras gerações desse país, para que elas tenham um futuro brilhante. Deus abençoe, muita paz, muito obrigado, senhor presidente.